Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui nesta tarde. Nós estamos nos reunindo em função da Comissão Especial de Estudos, que foi criado para analisar, avaliar, acompanhar e tomar providências em relação à obra da reforma do calçadão, né? Faz parte dessa Comissão Especial de Estudos, eu assumi a presidência, o vereador Maurício Gasparini, Paulinho Pereira, Nelson das Placas e João Batista. Quero pedir desculpa pelo atraso, nós acabamos, por questões até de agendamento aqui dessa casa, nós estamos com um pouquinho de dificuldade, né, de poder usar os espaços, estão bem mais reduzidos, então nós precisamos de antecipar um pouquinho do horário usual, que é às 14 horas, e muitos vereadores também saíram aqui da casa, não tiveram tempo de retornar ainda, mas todos eles estão com representantes aqui, com seus assessores representando os seus vereadores. Hoje, nós, dando continuidade aos trabalhos da Comissão Especial de Estudos, nós convidamos o arquiteto urbanista José Lanchotti para que pudesse vir a essa Comissão Especial de Estudos, que nós temos por, até acho que consenso, né, essa CE ela é mais antiga, ela é de 2015, e foi substituída porque muitos vereadores não foram reeleitos. E nós não estamos aqui para buscar culpado, fazer auditoria de conta, não é nada disso. A gente quer pensar daqui para frente, né? E principalmente com relação à regulamentação do uso do calçadão, né? A gente quer caminhar no sentido da construção do documento que vai ser pactuado entre todos, comerciantes, moradores, usuários do calçadão, no sentido de promover o máximo de harmonia entre todos que convivem ali, fazem uso do calçadão, tornar ele cada vez mais, volte a ser um local de encontro, um ponto turístico, um ponto de compras e o coração da cidade, né? Acho que esse é o objetivo de todos. E essa regulamentação, trazendo as normas, os direitos, os deveres de todos os que ocupam o espaço do calçadão, é fundamental para que a gente possa pensar aí, né, no objetivo que é a revitalização não só do calçadão, mas do centro da cidade como um todo, né? Então, eu gostaria de convidar, por favor, o Lanchotti, para que pudesse estar presente aqui na mesa. Agradecer também a presença do coordenador do CONSEG, né? Comandante da área central do CONSEG, da área central. Obrigada, eu sou muito cansada hoje. Eu vou pedir o nome completo do comandante, por favor. Primeira companhia. Comandante da primeira companhia. Não, da primeira é muito mais abrangente, né? É que eu sempre vejo na Rádio Senior do CONSEG. Também faço parte. Também faz parte. O capitão mesmo. Quero dizer aos presentes que hoje nós convidamos o arquiteto, o Lanchotti, representando a parte técnica da Secretaria de Obras da cidade de Ribeirão Preto, planejamento, mas que todos vocês terão a palavra franqueada, tá? Até para fazer perguntas, se dirigir a ele, para o bom andamento aqui dos nossos trabalhos. Marcos Ferreira, representando a MEC. A CIRP. Recém... Não. Bom, Lanchotti, nós queremos, uma das grandes questões que foram colocadas na última reunião, e a gente vai estar dando andamento, né? Nós tivemos presente a Simone,
que é a arquiteta da Secretaria de Planejamento, né? E uma das... Não, desculpa. Rogério. Tá, hoje eu vou precisar mais do que nunca da minha assessoria. Até meio em off, eu estou tomando um medicamento que está me deixando fora do ar. Para alergia, então vocês imaginam, né? A gente fica meio... então ela pôde responder algumas perguntas e outras não, né? E uma das questões foram levantadas com relação ao projeto inicial, né? Houve alterações do projeto inicial? Alô. Sim, a proposta inicial da arquiteta Rose Borges contemplava muito mais do que só o calçadão, contemplava até a utilização de alguns espaços na José Bonifácio. Ela tinha uma proposta um pouco mais ousada, havia a intenção da utilização de miolos de quadra de algumas regiões, mas isso implicava em algumas desapropriações e isso foi abortado do projeto naquele momento. Havia também uma proposta de uma praça cívica, onde nós temos hoje o CPC, havia uma proposta dela da retirada do CPC daquele espaço, tá? Que também foi abortada do projeto, e havia intervenções que chegavam até a 9 de julho, trazendo um teleférico vindo do Parque Roberto Jabali, passando para o Parque Maurílio Biagi, e daqui se direcionava para a USP e para o Parque Tom Jobim. Era uma proposta de mobilidade interligando esses parques urbanos. Tá? Isso também foi abortado. À época fomos conhecer o teleférico feito na cidade de Camboriú, né? Era uma proposta do Ministério das Cidades de ampliar a utilização desse elemento como mobilidade urbana, mas era um custo muito alto, a gente descartou essa possibilidade. Isso tudo está registrado aqui no documento, que foi apresentado e consta ainda na Secretaria da Cultura, já que a proposta inicial veio daquela pasta, né? O projeto, quem contratou a Rose foi a ACI, então a CIRP foi quem contratou o projeto de ideias, e esse projeto foi detalhado somente a parte onde hoje nós conhecemos como calçadão, estendendo a primeira área, se estenderia até onde tínhamos o antigo supermercado Extra. Depois, por uma conversa com os comerciantes, achou-se por bem não estender o calçadão por inteiro e apenas ampliar a calçada onde era o antigo estacionamento, permitindo ali uma rua híbrida que pudesse passar veículos, porque a gente estudou o viário e não dava para ficar sem o viário por conta da Feira do Livro, poderia interditar a Visconde, então aquela alça teria que ser mantida. Havia uma proposta também de chegar com o calçadão até a Jerônimo Gonçalves, né? Isso também não foi feito por uma questão financeira, porque ele alteraria o custo da obra, então isso também foi descartado. Dentro do projeto que a Rose desenhou, nós tivemos como alteração a retirada dos sombreiros, né? A proposta contemplava uns equipamentos que traria sombra para o centro, né? O conceito principal da arquiteta era colocar todo o mobiliário urbano no eixo central, fazendo com que as pessoas circulassem próxima às lojas. Contrário ao que era antigamente, o mobiliário ficava nas laterais e o centro ficava como passagem livre. Então ela inverteu a questão, fazendo com que as pessoas passassem mais próximas às lojas, deixando apenas um espaço para o Corpo de Bombeiro. Então foi estudada uma faixa livre para passar o carro do bombeiro. Então vocês podem reparar que o eixo dos postes não está bem no eixo da rua, ele está um pouco deslocado para poder garantir a passagem dos ônibus. Os sombreiros fazia parte da proposta, que era para criar áreas de ambiência, mas aí quando ela tinha uma ideia do projeto, nós não tínhamos ainda isso simulado, e quando foi feito o primeiro protótipo e ele foi trazido aqui para ser testado, a sua altura ficou clara, né, pela discussão com a polícia, que ele iria impedir visão, né? Ele teria o conjunto, um elemento só não atrapalharia, mas como cada local eram 6 sombreiros, ele formaria uma grande área coberta de sombra, né? E pela altura que o sombreiro precisaria ter, por conta da passagem do caminhão, e a posição que estava o olho de águia, nós teríamos alguns pontos
de impedimentos cegos, né, do olho de águia. E aí, numa reunião, eu não estava nessa reunião, mas eu sei que da decisão da reunião foi que, então, tiraram. Chegamos a pensar até a mudança do modelo, porque além da questão da visão, nós tivemos um problema que o primeiro modelo apresentado pela arquiteta, na hora que nós fizemos o protótipo, ele era um elemento com uma base não centrada, ela era numa das laterais, e ele tinha uma prancha curva de 2 metros por 3, de chapa, de 14 milímetros. E a hora que se fez o cálculo, aquilo pesou demais. Então, para poder colocar aquela estrutura, nós teríamos que arrebentar toda a estrutura de baixo, porque não aguentava a base que nós deixamos. Ele pesou muito mais por conta do vento que aquela rua da General Osório faria por causa do corredor. Então optamos em mudar o modelo do sombreiro. Eles seriam com pé central e também seria vazado, não mais fechado. Mas mesmo com esse novo modelo, teríamos problema com o olho de águia. Não daria para garantir a visão e, por fim, ele foi abortado. Então isso foi tirado. Outra coisa que mudou do projeto original foi a cor do piso, né? No primeiro momento, a arquiteta apresentou as cores, né, e ela usou muito essa linguagem baseada no café. Ela trabalhou com a cor vermelha, do grão vermelho, o amarelo, a cor da saca de café, o marrom claro, que seriam as linhas que amarravam o saco, e o próprio marrom, que era a cor do café. Tá? Porém, nós fizemos um teste na Secretaria do Planejamento com essas cores iniciais. O vermelho, em 2 meses, desbotou e ficou cor-de-rosa. E a gente achou por bem que não era uma boa, naquele momento, termos um piso cor-de-rosa no centro, né? O amarelo, ele encardiu demais. A dificuldade da manutenção foi muito grande. Então, no dia que você for no planejamento, você vai reparar que tem um trecho vermelho, um trecho amarelo e um trecho que era o marrom claro. Nós abortamos essas cores, né? E aí, para poder alterar as cores que era proposto, então, que era quase todas baseado, né, em marrom, nós tínhamos que levar todas essas peças para São Paulo, para o Condefat poder aprovar, porque o Condefat tinha aprovado as cores anteriores e teria que aprovar as novas cores. Então, tínhamos que levar todas essas peças para São Paulo, para o Condefat olhar e aceitar a mudança das cores. Então, os desenhos continuaram os mesmos no chão, só as cores é que mudaram. Outra coisa que mudou... o desenho hoje você não percebe por conta da sujeira. Nós temos uma foto feita de cima do prédio de Ederiksen, que num dia que choveu. Então, com aquilo quando molha, a cor aparece. Então, se você lavar, você vai perceber toda uma trama desenhada. Mas do jeito que está hoje, sem a manutenção da lavagem, e não foi feita a impermeabilização daquele piso, então hoje você mal percebe o desenho. Mas ele tem um desenho. Nos cruzamentos, ele tem um desenho todo de trama de xadrez. Depois, entre o pinguim e o final ou seja, aquele trecho que passa em frente à Praça 15, ele tem um desenho mais simples, que foi uma exigência do Condefat. Ele é apenas uma trama. Tá? Então ele tem o cinza, fazendo quadriculado, o miolo ele é um marrom claro, e depois no ponto central ele tem um marrom um pouquinho mais escuro, mas ele é bem discreto, essas cores. Mas quando lavar você percebe. Em frente ao de Ederiksen, tá? A decisão da arquiteta é como o de Ederiksen, ele trazia a imponência daquele prédio, que era o primeiro edifício alto do interior paulista, a importância que ele tinha para a cidade, e no ponto final dele nós tínhamos um complexo cultural, que é o Quarteirão Paulista. Ela trouxe para aquela rua um desenho de trilho. Tá? Então o piso ele é único, é um marrom bem escuro, tá? Quase que negro, e depois ele tem um traço que forma, eram para ter 2 traços, e só foi feito um traço, tá? Porque o segundo traço era numa diagonal. E a hora que a empresa ia cortar a diagonal, nós ficamos preocupados porque cortar um piso quadrado em diagonal, em alguns momentos nós teríamos pedaços muito pequenos e eles sairiam com muita facilidade. Tá? Porque teria que ser cortado para poder fazer esse novo desenho, que daria a perspectiva. Então nós solicitamos para tirar, e aí em troca da empresa fazer aquele novo traço, a empresa fez o piso tátil, que não estava no projeto inicial, o piso tátil do lado de Ederiksen. Porque pela norma de acessibilidade, eu teria que criar uma rota de acessibilidade. Eu não seria obrigado a colocar dos 2 lados das edificações. Porém, a hora que nós fizemos o primeiro trecho, que foi o da Álvares Cabral, em frente ao de Ederiksen,
A Associação dos Cegos nos questionou isso. Por que nós colocamos de um lado e não colocamos do outro? E aí, como nada tinha sido feito ainda, a empresa aceitou trocar o piso sem nenhum problema dos demais trechos que não estavam feitos. Então, vocês podem perceber que tem piso tátil dos dois lados de comércio. E nesse trecho que era do Dierix, que não teria dos dois lados, então nós substituímos. Em vez de ele cortar o segundo trilho, eles fizeram a segunda faixa de piso tátil para a gente. Embora fosse mais caro, eles aceitaram fazer. Então, esse era o desenho. Os demais trechos, eles tinham no ponto central de cada quadra, ele tem um ponto central que era um desenho todo quadriculado, são 9 cores que formam o desenho. Ali nós teríamos a destinação ou de uma banca de jornal ou de um outro elemento do equipamento grande. E aí, simetricamente, eles teriam uma árvore, um conjunto de sombreiros, outra árvore e os bancos para sentar, os bancos espalhados em vários momentos. As bancas não foram transferidas ainda, né, porque é uma questão econômica, que é um outro assunto a ser tratado, mas o espaço foi reservado. Então, quem olhar para o calçadão vai perceber que, de repente, existe um grande buraco no meio do calçadão. Ali está destinado uma banca de jornais, revistas e similares. Tá? Uma questão que foi colocada na reunião anterior, já nós estamos falando de imobiliário, os bancos, ele realmente, eu lembro da primeira apresentação que foi feita lá na CI, pela Adriana Silva, primeira proposta, né, secretária, então secretária, e os bancos, de fato, eles se comunicavam com a proposta, com o projeto. Né? Hoje nós temos aqueles bancos que foram colocados totalmente diferentes dos bancos que estão disponíveis na praça, e arquitetonicamente falando, é uma coisa assim que, de fato, não agrada nem aos olhos e nem comunica, né, nem conversa com o restante da praça, do conceito histórico. Existe, e é um grande descontentamento também. Esses bancos, eles foram trocados, né, o mobiliário tinha sido pensado de forma diferente, que eu me lembro era bem diferente, mesmo os postes e os bancos eram diferentes. Existe a possibilidade de substituição desses bancos hoje de concreto por bancos como os originais de madeira com ferro, que, né, vai ficar em harmonia com o que já existe ali na praça, porque existe um recurso, né, ainda disponível do Ministério do Turismo, né? E nós colocamos isso na semana passada. Obrigada. Se haveria a disponibilidade da prefeitura, né, de fazer a substituição daqueles bancos. Né? Eu acho que é o que mais choca quando chega ali, aquele, né, que virou pista de skate, né, para a meninada. Mais? Sim. Desculpa, eu pensei que você tivesse que... O que acontece é o seguinte, esses bancos foram mudados, o tipo do banco, porque disseram dentro da prefeitura que as pessoas iam ficar deitadas, os que estão no chão, como é que chamam? O morador de rua, ia ficar deitado lá por causa do encosto do banco. Se fosse fazer de madeira, ia virar uma cama e eles iam toda noite e não iam dar. Então aquele banco ficou mais clean, mais fácil e mais indigesto para o morador de rua. Essa é a fala que eu ouvi, viu, Lanchotti? Você talvez não tenha ouvido. E outra coisa, como é que um projeto de um quarteirão paulista com um lampião colonial, eles me colocam aquela coisa horrorosa de enforcar bruxa na Idade Média, colocar aquelas luminárias, é um negócio absurdo, é um despautério, porque você descaracterizou todo o conjunto do quarteirão paulista, do Pedro II, da Praça 15 de Novembro. Era para ter todo a mesma luminária. Também foi mudado. Isso sem falar que na administração passada ninguém se insurgiu
contra uma lavagem dos pisos. Aproveitou-se a falta de água no país, aproveitou-se a campanha de economia de água e foram enrolando, e nunca fizeram uma limpeza decente, não tiraram os chicletes do piso, e esse calçadão parece que já tem 10, 12, 15 anos. Esse é o meu protesto, que eu acho que a gente tinha que virar essa página e ver se é possível mudar isso. E esses postes, se tirar, pode colocar num bairro, pode colocar numa praça de bairro, não tem problema nenhum, não vai ter problema. Obrigado. Desculpa aí. Bom, respondendo aí a tua colocação, Glaucio, aqui no projeto que nós temos, que ele foi apresentado no Teatro Pedro II, no Meira Júnior, e ele está exposto no site da Secretaria da Cultura, você pode perceber que o banco já era esse desde o início. Tá aqui o projeto. Isso. O que foi apresentado na CI e o que a gente tem dentro da trabalho são alguns conceitos que a gente traz. Pode ver que a banca de jornal, entanto, que está aqui, não é a que foi projetada. Tá? O mobiliário, quando ele foi apresentado, havia uma questão que o respeito aos padrões de patrimônio histórico, que dentre eles aí o conceito do Camilo Bolt, que quando você faz a intervenção num espaço, você não pode mascarar a informação e tirar a importância do bem que é tombado. Então, o que é tombado naquela região é o Quarteirão Paulista e a Praça 15. Qualquer elemento que eu fizesse no calçadão que tentasse reproduzir o mesmo conceito da Praça 15, eu estaria dando uma informação errada para as futuras gerações, achando que aquele espaço também tinha o mesmo conceito da Praça 15. E o Condefat não aceitaria isso em hipótese alguma. Então, o que se faz numa intervenção dessa? A exemplo do que temos no Louvre, em Paris. O novo elemento que foi colocado é uma pirâmide de vidro que nada tem a ver com o estilo eclético daquela edificação. O mesmo aconteceu aqui no calçadão. Então o Condefat nos solicitou que todo o mobiliário fosse o mais clean, o mais limpo possível, sem nenhum rebuscado, tá? Para que ele não chamasse mais a atenção do que o próprio Praça 15. Por isso que o piso em frente à Praça 15 não podia ser totalmente desenhado, ele tinha que ser simples. O desenhado ficou nos demais elementos. A luminária, nós chegamos a estudar outras luminárias. O primeiro projeto é um projeto que o protótipo está lá no planejamento, que ele é uma concha de luz refletora. Nós desistimos daquele elemento porque ele usava o vapor de sódio e era um refletor que consumia muita energia. Durante o processo, nós solicitamos a substituição por lâmpadas de LED. Nós não podíamos trabalhar em forma contrária à matriz energética que o Brasil estava discutindo, então tínhamos que trabalhar com LED. E aí fizemos substituição. O primeiro modelo que nós trouxemos para testar, se vocês bem se lembram, ele foi colocado ali no cruzamento do Pinguim, durante a Copa do Mundo, que eram duas luminárias que faziam uma curva, uma foi pintada de verde e amarelo e a outra foi pintada das cores da bandeira da França, em homenagem à França que estava lá. Nós fizemos a apresentação desse mobiliário, ele havia sido aprovado, entretanto, para conseguirmos a quantidade de luminosidade do espaço, eu teria que ter para cada ponto 2 luminárias, isso dobrava o preço. E aí a gente achou então, que não dava para trabalhar com aquele elemento. Fomos então pesquisar outros elementos. Aí encontramos esse poste, que é o mesmo poste que ilumina o pátio do Palácio dos Bandeirantes de São Paulo, que foi projeto recém-alterado pelo governador Alckmin, e a gente achou que aquele modelo era um modelo simples, que ele não chamaria atenção mais do que as luminárias do calçadão, da Praça 15. Então levamos essa proposta para o Condefat, que era uma luminária simples, reta, tá? Para não competir com a visão dos lampiões da Praça 15. Então, por isso que foi tida essa decisão. Os bancos, eles poderiam ter outro modelo? Poderiam. Poderiam ser de madeira? Poderiam. Eles só não poderiam ser iguais aos da Praça 15 e nem poderiam ter a mesma linguagem. Tá? Então, o ferro com madeira eu teria dificuldade para repeti-los. A utilização do concreto e a proposta que a arquiteta fez é que, como esses bancos eles estariam espalhados embaixo dos sombreiros em várias regiões, na região bem no eixo do calçadão, nós não iríamos decidir para que lado que o comprador queria se sentar, para qual loja olhar. Então, ele não tendo encosto,
tá? Não era por questões do mendigo, ele não tendo encosto, a pessoa sentaria para o lado que ela quisesse. Tá? Então, por isso que ele foi espalhado sem encosto, para que ele tenha a chamada, né, posição democrática, que é um banco inspirado no que o Niemeyer projetou no Palácio no Museu da República, lá em Brasília. Então, ele é clean nesse sentido. Xote, mas pensando que toda essa proposta da reforma do calçadão tem a ver com a revitalização do centro, né? Quadrilátero, né, central. A gente andando aqui pela Jerônimo Gonçalves, o que a gente vê? Quais são as luminárias que tem aqui ao entorno da Jerônimo Gonçalves? Elas são muito mais próximas esteticamente do que as que foram colocadas lá. Haveria impedimento, então, de serem colocadas essas luminárias que foram colocadas aqui ao entorno, toda a extensão da... É que aqui na Jerônimo Gonçalves, essas que foram substituídas, elas tinham a mesma linguagem, quer dizer, as da Praça 15 também foram substituídas por iguais, elas não são originais, elas foram refeitas. Mas tá? essa construção toda, a continuidade aqui, ela na verdade foi construída até o final da Prêmio Tronco, e seguiu o mesmo padrão de linguagem estética, e lá ficou muito diverso. A intenção é que o CONDEFAT não aprovaria aquele modelo igual ao da Praça 15. Mas aqui aprovou? Aqui não teve que submeter nada? Aqui não teve que submeter, porque aqui não é tombado pelo CONDEFAT. Só lá embaixo, só lá a Antártica e depois da obra ainda. Sim, mas assim, isso, por exemplo, não foi submetido. Ele é do CONPAC e não foi ao CONDEFAT. Sim, acompanhou. Nesse sentido, na verdade, aqui você tem uma continuidade de linguagem, entendeu? Até faria sentido e isso seria possível. Lá, você não tem uma continuidade de linguagem, porque você não, a Praça 15, ela não vai até o limite do comércio. A praça termina, que na verdade existe um erro lá, que a gente até conversou com o CONDEFAT se deveria refazer ou não, mas se vocês repararem, o piso do calçadão, ele encosta no canteiro. O correto... E isso lá de trás da obra 91, eu tinha que ter preservado o espaço de calçada, com piso hidráulico, porque se você reparar a Praça 15, ela não tem calçada do lado de cá. O calçadão encostou no canteiro. O certo era ter feito a borda, nós chegamos a conversar com isso com o CONDEFAT, e eles disseram que como isso já estava consolidado desde 91, que tudo bem, poderíamos chegar com o piso até o canteiro. Tá? Mas o certo seria ter colocado o ladrilho hidráulico naquela região. Tanto é que eu não posso estender aquele piso que nós usamos para o calçadão. Até poderia ter usado o ladrilho hidráulico do lado de cá, mas por uma questão de resistência, a gente achou melhor manter um piso mais resistente, que esse é mais espesso. E a obra, ela já foi entregue, a obra do calçadão, pela construtora? Essa informação talvez a Rogéria tivesse que dar. A informação que eu tenho, que é extraoficial, eu não tenho essa informação oficial, é que foi entregue. Entendeu? Que algumas coisas foram retiradas. Mas essa informação eu não tenho ela de forma oficial. O que a gente entende é que a obra não está pronta. Certo. Tá? O governo entende que a obra não está pronta, porque desde o início, ao terminar todo o mobiliário e todo o piso teria que ser lavado, teria que ser impermeabilizado, e aí sim seria entregue à população. Isso não aconteceu, ele nunca foi lavado. Então isso que o Marcos fala é verdade. Aquilo terminou, e a questão do chiclete foi uma das primeiras coisas que a gente teve cuidado, porque a escolha do piso tinha esse problema. Né? O chiclete, ele mancha, faz a mancha preta. Quando nós fomos ver a reforma da Paulista, em São Paulo, que eles usaram o piso, o cimento escovado, não estampado, foi só escovado, que tinha o cimento claro e o cimento escuro. No cimento escuro, o chiclete nem aparece, mas no cimento claro, parece uma catapora de tanta bola preta que ficou. Então, nós escolhemos um piso que disfarçasse um pouco o chiclete. Então, o piso, todos eles têm umas pedras pretas que vão variando a sua quantidade para tentar disfarçar. E o chiclete nós tentamos de tudo para limpar, não existe produto químico que consiga limpar o chiclete. Aí era uma questão de educação. Chegamos a projetar uma chicleteira. Né? Nós fizemos uma pesquisa de uma chicleteira que tinha na Alemanha, é uma chicleteira produzida pela empresa Adams de chiclete. Tá? A própria empresa, ela recolhe a chicleteira cheia de chiclete, isso vai para um forno e eles produzem novas chicleteiras de borracha com o chiclete. Aí entramos em contato, eles até concordaram em nos mandar 50 chicleteiras, mas nós não teríamos a reposição delas.
Aí entramos em contato com a ADAS do Brasil, que não fabricaria isso. Então a gente também descartou, né, até tem o desenho da chicleteira, porque não teríamos como repor essa chicleteira. Aí então tentamos colocar os cinzeiros, né, no lugar da chicleteira. Tá? E as próprias lixeiras, hoje a gente percebe com a dificuldade da própria manutenção, e houve sim alteração do projeto, porque no projeto original a arquiteta tinha feito as lixeiras, elas eram vazadas. Né? E isso nos traria um sério problema de manutenção, e a gente abortou, pediu que elas não fossem mais vazadas, fosse de material inteiro, sem estar vazado. Agradecer a presença do vereador Lincoln Fernandes, que está convidado a compor a mesa conosco, mas tem uma CPI logo agora. Tem que agradecer também a presença da imprensa, da CBN, também da Clube, que está aqui acompanhando a nossa comissão especial. Com relação à manutenção, como deverá ser feita a manutenção do piso? Como e quando? Nós estamos no governo já há um bom tempo tentando finalizar a regulamentação do uso e a ocupação do calçadão. Né? A nossa intenção é que isso não fique somente a cargo do Poder Executivo, né, já que há um conjunto de interesses daquele funcionamento. Então nós precisamos trazer todas as partes envolvidas com o uso daquele espaço para que a gente possa regulamentar. O calçadão ele faz parte de um projeto maior, né, que foi apresentado no final da gestão Gasparini, que era o projeto Centro Novo, Novo Centro, que ele contemplava morar no centro, trabalhar no centro, lazer do centro, turismo no centro, a segurança do centro e a paisagem urbana do centro. Daquele projeto surgiu depois o Cidade Limpa, tá, que fazia parte desde aquela época já essa visão da paisagem do centro, mas ele se estendeu por toda a cidade, tá, e o calçadão também saiu daquele projeto. Os demais itens a gente pretende ainda retomar essa discussão de aumentar a qualidade de vida de toda a região central, dentre eles o calçadão. Na regulamentação que nós estamos propondo, não ficará restrita somente à área onde o piso foi substituído. Tá? Ele se estende até a região do MARP, que também não é calçadão, mas ele tem ali uma intervenção, mas há uma preocupação com a São Sebastião, com a Barão do Amazonas, com a Duque de Caxias e com a José Bonifácio. Tá? Então pega desde a região do calçadão, vai até a Francisco Junqueira, desde o Mercadão até a Francisco Junqueira na José Bonifácio, depois ele sobe toda a extensão até o Palácio Rio Branco, contorna o Palácio Rio Branco, desce pela Duque de Caxias, porque ali nós temos um conjunto de comércio que também sobrevivem e são estimulados pela qualidade do calçadão. Então a gente quer envolver todo esse pessoal. Então nós estamos criando, né, essas regiões com regras, com o que pode e o que não pode, e essa proposta vai ter que ser discutida então, com o Sicovarp, com a CI, com a MEC, com os moradores, não é só com as entidades, mas também com os moradores daquela região, para que a gente possa regulamentar o uso. E a gente pretendia, inclusive, Glaucia, não só uma regulamentação por decreto, o que a gente gostaria, na verdade, fosse uma lei, né, que ela tem mais força, né, do que um decreto que fica, muitas vezes, à mercê da vontade do executivo do momento. A gente acha que, sendo uma lei, ela é um pouco mais forte. Também agradecer a presença do capitão Coronel Muniz, que está aqui presente, diretor da Fiscalização Geral, da superintendente Mônica também, está nos acompanhando. Bom, nós temos aqui uma documentação que foi feita do uso do calçadão, ela é bem antiga, né? Acho que é de 75, que foi feito por um grupo setorial das empresas do calçadão de Ribeirão Preto. Você tem acesso a esse documento, né? Esse documento foi apresentado numa reunião lá, acho que no Auditório Meira Júnior, pelo Marcos. Não foi? Pelo Marcos? Não, acho que quem levou isso foi você, Marcos. Quem levou esse documento lá? O Marcos Travessa. O Marcos Travessa, isso. Isso, foi o Marcos Travessa. Isso. Contempla também, vocês tiveram trabalhar em cima desse texto? Olha, eu cheguei a ler o texto, mas a gente avançou muito mais do que está aí. Tá? Tem algumas questões que a gente propõe de uma grande comissão, na verdade um grande, não é conselho, mas um grande grupo gestor de todo esse calçadão, que envolve entidades
reconhecidas, entidades organizadas, envolve os usuários, que são os moradores e os comerciantes, e envolve o poder público. Uma situação meio tripartite, onde a gente pretende ter um gerente. Setores da segurança pública? A segurança faz parte. A segurança tem uma ação muito grande com a gente, primeiro para a gente tentar resolver, né, o retorno da base. Né? Nós temos o projeto de trazer a base de volta para o mesmo local. Ele só é um pouco deslocado para se distanciar um pouco mais do Pedro II, mas é naquele mesmo ponto onde eles sempre estiveram. Uma outra exigência do Condefat é que a gente liberasse a frente toda da esplanada. Então, aquela banca também redonda que está ali, que tem uma ação judicial, e eu preciso, né, tirar aquela banca ou qualquer outro elemento que impeça a visão de todo o quarteirão paulista. Tá? Mas uma discussão que a gente precisa ampliar muito com a polícia é o uso regulamentado, né, do calçadão. Né? Na época a gente tentou discutir sobre até impedimento dos veículos de valores, mas não podemos. Há uma normativa federal que dá essa garantia. Então nós temos que regulamentar que quem vai poder circular de carros ali no calçadão é a polícia, a ambulância, o bombeiro, o carro forte, né, do banco, e os moradores. Há uma reivindicação que nos foi feita, que a gente acha até aceitável, mas isso vai ter que ser matéria de discussão, que é a liberação de táxis para levar e trazer os moradores dos prédios, porque a grande maioria são idosos. E essa é uma grande dificuldade que eles têm para pegar táxi à noite, por conta de segurança. Então, a gente não sabe se vai liberar para qualquer horário. Esse é um assunto que a gente vai ter que discutir. Mas é uma reivindicação que a gente tem que tomar cuidado, porque realmente os moradores são idosos daquela região e a gente tem que tentar atendê-los. E isso já está bem adiantado? Tem prazo? Não, prazo não tem, mas está bem adiantado. Eu só não consegui finalizar o ano passado por conta de todos os problemas políticos, então a gente não tinha condições de avançar, né, motivos que todos nós sabemos. No começo da gestão, nós já conversamos com o governo, mas nos foi solicitado primeiro, né, o entendimento do governo. O governo estava começando. Tá? Eu me envolvi no começo agora com o plano diretor, que já está agora encaminhado para retomar a situação que o secretário já me pediu para que a gente... Porque eu preciso terminar o texto base para chamar as audiências públicas, né, para que a gente possa colher mais contribuições. Mas, pelo menos, eu preciso ter um texto para que as pessoas possam ler e dizer, não, isso sim, isso não, isso muda, né? Sem o texto base fica difícil. O conjunto de ideias, a gente já recebeu muitas contribuições daquela reunião, né? Acho que o Gasparini é daquela região, ele mandou para a gente, o Maurício, ele não era? Ele estava naquela comissão, já nos mandou muitas contribuições, já veio muita coisa da CI e da MEC, então ele já tem algumas contribuições, mas não está fechado, é um texto que a gente precisa só formatar e botar em audiência. Porque nós até conversamos na última reunião da Comissão Especial de Estudos de fazer uma minuta, né, e tentar trabalhar aqui a 10 mãos, 20 mãos, quantas mãos forem necessárias para adiantar esse processo. Né? Mas já que você está trabalhando... já estou nos finalmente disso. Ótimo. Está nos finalmente. Nós temos que definir também as bancas, lanchote. Lanchote não tem culpa, ele tem aí certas coisas que forças ocultas atrapalharam, às vezes, o caminho do lanchote. Mas acontece o seguinte, você combina numa reunião, que nós fizemos 200 lá na prefeitura, que as bancas iam ser padronizadas. Muito bem. O Abel vai e coloca uma banca de 3x6 lá, 18 metros quadrados. Isso, o que acontece? Abre um precedente para os outros que têm as bancas lá, não sei se é mais 5 ou mais 6, quererem fazer a mesma coisa. 18 metros quadrados. Agora, imagina se você vai colocar na General, na Tibiriçá, bancas de 18 metros quadrados, lanchote, mais 5 ou 6 bancas, e como é que nós vamos... Vai ficar horroroso, vai sair
o calçadão vai ficar descaracterizado, vai ficar feio. O que nós conseguimos com Cidade Limpa, de você ver a igreja da Vila Tibério lá da General, nós vamos enfeiar se colocar aqueles monstrões de 3 por 6 em todo o calçadão. Quer dizer, até hoje não ficou delimitado isso. A gente fica triste com Ribeirão Preto por isso, Glaucio, porque as coisas não estão num caminho. E ele fica amarrado porque quer fazer as coisas, não foi? Você me disse que o Condefat tinha permitido. Isso. Agora, veja você, Lanchotti, eu me lembro que as várias reuniões que nós fomos, inclusive uma que nós fomos lá no Palácio, e você mostrou até vários tipos de banca, inclusive umas bancas muito cleans, por sinal, e que todo mundo concordou, mas isso tudo foi passado por cima e as coisas não aconteceram. Eu gostaria que você falasse para nós. Só para complementar a pergunta dele, porque também fez parte das indagações da nossa última reunião, como que foi a questão dessa banca, que está bem no meio da General Osório, quem autorizou a instalação daquela banca, naquele local? Tá. É o seguinte, as bancas de jornais, elas tinham que ser definidas quais eram os pontos delas, porque como toda fiação é subterrânea, nós não teríamos condições depois nem de deslocar e nem de ampliar a quantidade de bancas, tá? São aquelas que teriam. Então a primeira proposta foi entender quem eram essas bancas, quem estava lá e quem tinha autorização. Fizemos um grande levantamento, para nosso espanto descobrimos que tem pessoas que utilizam aquela banca, não são os proprietários das bancas, não são os concessionários, é do tio, do avô, do vizinho, e aquilo foi passando, na verdade... Posso complementar? Sim. Desculpa te interromper. É uma concessão de espaço público. É uma concessão de espaço público. A prefeitura pensa em fazer de forma legal, licitatória, a permanência, a utilização dessas bancas? O problema é que essa concessão ela era renovada e aí, por um decreto, ela passou a ser permanente. E aí, essa era uma situação que a gente ficou, né, também surpreso com a situação. Então, quem estava, ficava. Não havia mais a necessidade de uma renovação periódica. Tá? A gente achou que naquele momento não era uma grande discussão de discutir quem ficaria ou não ficaria. A nossa preocupação era com o projeto. O que nós discutimos com o Condefat era que tamanho que essas bancas poderiam ser. Em frente à Praça 15, aonde nós temos a calçada um pouco mais espaçada visualmente, e há uma amplitude, de um lado tem edificação, do outro não, o Condefat nos autorizou 5 pontos para ser colocados, tá? E esses 5 pontos poderiam chegar até 6 por 3. Esses eram os tamanhos, tá? Que seriam colocados. Então foi o tamanho que o Condefat nos liberou. Nas vias perpendiculares, então que a Tibiriçá poderia ter uma banca que é 4 por 2, porque ali eu tenho, ele é menor, o espaço, e da Álvares Cabral para baixo, tá, nós poderíamos ter uma banca entre a Álvares e a Amador, 4 por 2, outro ponto de banca entre a Amador e a Saldanha Marinho, também 4 por 2, e um outro ponto da Saldanha Marinho até a José Bonifácio, 4 por 2. Em cada trecho, então, eu tenho um ponto reservado com água, esgoto e energia e telefonia, bem no centro, tá, que seria a área de ambiência, onde eu tenho os desenhos do piso quadriculado. Todas 4 por 2. Em frente à Praça 15 é que elas podem ser maiores. Aí vem uma discussão. Quem é que vai bancar essa banca? Porque não poderiam ser aquelas bancas que estavam lá, cada uma de um tamanho, e elas tinham que ser padronizadas. A Rose nos trouxe um projeto que criava uma grande pele ao redor da banca, tá? Que nós descartamos porque os próprios usuários das bancas reclamaram que aquilo iria impedir qualquer visão ali dentro. Tentamos trabalhar com vidro, também descartamos, tanto por questão de segurança, como também não resolveria ser vidro, porque, como é banca de jornal, tinha aquelas prateleiras, não daria para ser vistas. Então, a proposta dela foi trabalhar com um caixote reto, então ela é um caixote, tá? E depois, com muita insistência dos usuários das bancas, os proprietários das bancas, a gente acabou colocando as abas de proteção de chuva. Inicialmente, elas não teriam aquelas abas. Tá? Aí, o que mudariam essas bancas? As bancas seriam brancas, na qual eu discordo que eu não queria que fosse branca em hipótese alguma, porque eu não queria o poste branco.
Já foi uma briga e o poste hoje está marrom. Foi uma briga enorme com a história do poste. Acabou ficando branco. Mas as bancas eu brigaria para não serem brancas. Nós teríamos uma banca da Guarda Municipal, que estaria na entrada do calçadão pela Visconde de Inhaúma, onde tínhamos no passado. Ela seria o tom do azul da bandeira de Ribeirão Preto. Aí nós teríamos uma banca, o Garapeiro, outra banca e a Polícia Militar. A polícia estaria um pouquinho depois do Boticário, mas na região onde vocês estavam. E a banca da polícia seria cinza com o desenho do símbolo da polícia. Tá? A do Garapeiro seria verde e ela teria que ser vazada, ela teria que ter a visão. Então, por isso que ela está naquele ponto e ela abre de todos os lados para que você possa ter a visão. A exigência do Condefat, nós não poderíamos encostar no canteiro. Ele queria que descolasse a banca da Praça 15, que é tombada, que ficasse realmente no eixo da rua. Por isso que ela veio para dentro. Eu não consigo deslocar mais aquelas bancas, porque o ponto já está ali reservado. Tá? Quem vai bancar essas bancas? Tá? Inicialmente, nós pensávamos em fazer uma parceria privada e ter a propaganda na banca. Tá? Quando isso foi pensado lá atrás, entrou a de limpa, descartou. Então nós não pudemos mais fazer a banca patrocinada. A empresa TIM se interessou em bancar tudo, mas nós não tínhamos mais condições de fazer com propaganda. A prefeitura ela não pode comprar o mobiliário, porque se ela comprar o mobiliário, ela teria que licitar o ponto novamente. E como eles estavam com a concessão, a gente não quis arrumar briga naquele momento, então quem quisesse bancar a sua ficaria. Se não, em que momento que isso vai acontecer, nós não sabemos ainda. O que o Abel fez? Como ele sabia que o ponto dele era naquele ponto central, tá? Ele pegou e bancou a dele. Então ele pagou a dele. Por quê? Porque a dele, ela sofreu um acidente o ano retrasado, caiu uma árvore em cima da dele, e toda vez que vem chuva, ele perde boa parte do material dele lá dentro. Ele resolveu, então, fazer um financiamento e bancou a banca dele. Tá? Ele perguntou onde era o ponto, ele pegou o tamanho máximo que o Condefat autorizou, que era 6x3, não tínhamos nenhuma outra informação que fosse o contrário, e então ele bancou. Por isso que ele está naquele local. O dele, de qualquer maneira, era a única que não poderia ser menor, porque na execução, e aí eu não sei explicar por quê, a energia ficou entrada num ponto, e a água está entrada num outro ponto. Como ela entra por baixo, se a dele fosse menor, eu teria problema de fazer água e esgoto. Tá? A água e energia. As demais não, as demais a entrada está perto. Então, se houver interesse de ser menores, tá, seriam as duas bancas de revista, porque a da polícia e a da guarda municipal, elas terão que ser maiores por causa do banheiro. Né? Na polícia, ela tem um banheiro, tem uma pequena copinha para eles poderem ter uma refeição, isso reservado da área de atendimento, que na área de atendimento, ela tem uma visão de vidro, para questões de segurança, para que eles possam ter a praça, mas ela não é totalmente aberta, por uma questão que a gente conversou. Se ela fosse aberta, a pessoa poderia abordar o policial pelas costas. Então ela tem vidro para ele ter a visão, mas ela é aberta de um ponto só. Acho que ela é aberta de 2 pontos. Eu acho que ela é aberta de... Você entra numa lateral e na outra, e depois ela é fechada com vidro. Tá? Porque é um vidro que você vê de dentro para fora, mas não vê de fora para dentro. Então, de qualquer maneira, a Guarda Municipal e a PM tem que ser 6x3 e ainda é apertado para eles, para a gente poder colocar o banheiro e a pia da copinha. Então, então a banca assim, do Abel está dentro da... Está dentro do limite que o Condefat liberou. Hã? É que não foi padrão, foi dar assim, o tamanho máximo que pode ser usado, 6x3. Tá? Então ele perguntou qual era o tamanho que ele podia dizer, era o tamanho que nós tínhamos. Nós não tínhamos nenhum outro normativo e nenhuma discussão falando, olha, tem que ser menor. E aí ficou. Mas na hora que a gente foi colocar dele, que a gente viu que a água estava entrando num ponto, tá, de uma extremidade, e a energia elétrica entrando no outro ponto. Oi, Marco. A pergunta que eu faço é o seguinte: se vão caber 5. 5 bancas, né? Isso. Fora a da PM e a da Guarda Municipal? Não. Com 5 com a deles. Junto com a do Abel também? Não, ó, é o seguinte, uma é perto do prédio, ali da entrada, bem na entrada da farmácia, na Visconde Inhaúma, ali tem uma da Guarda Municipal. Sei. Aí tem a de banca de jornais, bem perto onde está a Magali, ali perto do Raí. Tá? Ali Sei. tem um ponto que é uma revista. Aí tem a do Abel, aí tem mais uma de revista perto da Americana, e depois tá a Guarda Municipal, mais nessa E o chapéu chinês? o deslocamento dele iria para
entre a Amador e a Álvares Cabral. Ele vai ter que ir para lá, menor, 4x2. E eles estão achando bom, Nós não discutimos com ele, quer dizer, não chegou nesse momento ainda. Se nós vamos agora ficar mais 1 ou 2 anos discutindo com os donos de banca, que também têm os seus direitos, são cidadãos, estavam lá inclusive há mais tempo. Então veja você, quanto mais tempo passa isso, este projeto só vai sair quando o Saci Pererê cruzar as pernas. O grande problema que nós temos, Glaucio, é quem vai bancar a banca. Não tem saída. Tá? A questão é quem bancar a banca. Por quê? Porque a banca que eles estão não podem ir para o calçadão. Eu posso estar muito enganada, mas hoje eu vejo que as bancas elas estão com propagandas de empresas de telefonia. A maioria delas, se não me engano, da Vivo. Né? Então, isso não significa que a Vivo já está patrocinando e que ele vai manter. Aquela banca, eles compraram, as bancas são deles, eles que compraram aquele mobiliário. Tá? E eles acabam vendendo produtos Vivo, eles tinham uma propaganda, nós já pedimos para que isso não acontecesse, porque eles não podem ter férias estadia limpa, mas aí é uma questão de fiscalização, não compete a nós. Tá? Mas eles não podem ter a propaganda, não podem, nenhum deles. Ô Glaucio, eu gostaria de, boa tarde a todos, só para colocar sobre a questão do sombreiro, reforçar o posicionamento da Polícia Militar, que ele foi tomado em conjunto com as entidades. Foi feita uma reunião o ano passado, onde estava o secretário de Obras, o Abrantes Fuad, mais a Sincovarp, mais a CIRP, Polícia Militar, o CONSEG, a MEC, uma série de outras entidades e outros comerciantes, onde foi colocado o posicionamento contrário a ter sombreiro. Por quê? Pelo motivo onde foi já salientado, que ele atrapalha o olho de águia. O olho de águia ele realmente é um sucesso e não havia lógica retirar a eficiência dele naquele momento. Então, naquele momento não há de forma alguma. Né? Então, em que pese a gente compreender o benefício que possa trazer devido às altas temperaturas de Ribeirão Preto, mas eu gostaria de reforçar, eu tenho visto muito pelos meios de comunicação que um dos objetivos dessa comissão é que os sombreiros eles sejam instalados. Então, não só a Polícia Militar quanto as demais entidades, todo mundo foi unânime em colocar a importância de não ter o sombreiro para que a segurança não fosse minimizada. Não só durante o dia você não teria visão, como à noite ela serviria para pontos diversos de diversos crimes que seriam cometidos no período noturno e a Polícia Militar ela não teria essa visualização. Só para ter uma base, o ano passado a gente teve o menor número de furtos desde o ano de 2001, apesar da quantidade que se tem, que não é ideal. Mas então nós não podemos retroceder. E um dos principais responsáveis é o olho de águia, porque ele permite a visualização no momento onde esse furto está ocorrendo. Só para responder, na verdade deve ter tido algum equívoco, porque nós só questionamos, né, com relação ao sombreiro e se havia a possibilidade de ampliação da instalação dos olhos de águia. Né? Foi a nossa pergunta na última, que a arquiteta não soube responder. Também se havia a possibilidade de ampliação dos pontos, né, de olhos de águia. Já tem sido feitas reuniões a esse respeito e de ampliação do olho de águia. Demanda hoje de investimento, mas já existem várias reuniões que estão sendo feitas. Hoje nós temos 24 câmeras, sendo 14 digitais e 10 em tecnologia HD. Parece que teve foi aprovado essa verba para os sombreiros. Parece que estava aprovada, né, Lanchotti? Lá atrás. Então, se você está dizendo que sobrou dinheiro, deve ter sobrado também a verba que foi aprovada para o sombreiro, porque me parece que não foi pouca, não, viu? É uma quantia até razoável. Não sei, isso aí quem tem que dar conta disso aí é quem está na fazenda, quem está no planejamento, quem está no... Agora, eu acho que tem dinheiro, sim, para fazer,
Porque um projeto de 9, 10 milhões acabou virando 18, e nós falamos que não tem dinheiro para fazer ainda uma modificação e deixar esse calçadão bonito, isso aí é uma coisa que a gente fica até antipatizado de ficar tocando nesse assunto. E nada contra você, viu, Lanchotti? Eu só estou dizendo que nós temos que ter, a gente tem que ter mais atitude e terminar esse centro. Isso está vergonhoso. Faz 4, 5 anos que não vê uma água esse centro. Aquilo já está virando, olhem a Alves Cabral. Outra coisa, os comerciantes têm que ter esse regulamento, Glaucio. Os comerciantes colocam lixo, vai o catador, rasga, agora às 3 horas da tarde, tira o que interessa a ele, o resto fica no chão. Quer dizer, está tudo cheio de churume, encardido, feio. Quer dizer, se isso é lidar com o centro de Ribeirão Preto, eu fico muito bravo, triste com essas coisas, porque isso não afeta nem o meu comércio, mas afeta o centro como um todo. A área azul não funciona, nada funciona, não está funcionando nada no centro. Então nós temos que, a CIRP precisa tomar atitude, a prefeitura, os comerciantes, a Sincovarp. Eu acho que a gente tem que unir a Câmara Municipal e fazer um esforço conjunto para fazer um projeto, não só para o calçadão, como para o centro, para a gente poder fazer uma mudança nesse centro. Para isso a gente precisa da empresa privada, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que não é fácil, mas se a gente for ficar sentado em cima do não é fácil, daqui já foram 5 anos, nós vamos levar mais 5, mais 10 e vai ficar pior. Desculpa o meu desabafo, mas eu fico indignado de ver tanto descaso por todas as partes envolvidas. Tanto descaso por todas as partes envolvidas. Obrigado. Lanchotti, só mais uma pergunta que eu gostaria de fazer. Para mim ainda não ficou claro, né? Com relação à manutenção, acho que mais angustia é a questão do piso, né? Uma grande ansiedade do projeto anterior, né? Todo o projeto do piso, como também essa comunicação com a história do município, né? É algo importante que a gente tem visto deteriorando. A manutenção, como que a prefeitura pensa nesse regulamento? Vai constar a questão da manutenção, desde a orientação para a parte do comércio, para as lojas, lanchonetes, bares, restaurantes que funcionam ali, a melhor forma, indicar qual é o melhor produto a ser usado, a horagem da limpeza, a horário de disposição do lixo, tudo isso a gente entende que nesse regulamento vai acontecer, né? Vai normatizar. Agora, com relação a essa limpeza inicial, vamos dizer, até a minha assessora trouxe uma foto aqui do centro de São Paulo, da Praça da Sé, né? Depois que o Dória está lá com o projeto Cidade Linda, né? Então ele tem feito várias ações e a Praça da Sé está maravilhosa, né? Pelo menos pelas fotos. Tem algum prazo para... Vocês têm discutido isso? Se não tem discutido, nós vamos perguntar para o secretário de governo, né, qual é a posição do governo com relação a isso, né, já que a obra foi feita, não foi feita a manutenção e cada vez vai deteriorando mais ainda. Vocês têm pensado, já tem alguma decisão, já tem um contrato com uma empresa ou viabilizado desde a contratação? Como vocês pensaram que ia ser feita a manutenção do piso, especificamente do piso? Na verdade, primeiro que o piso deveria ter sido entregue lavado e com a primeira impermeabilização. Tá? Essa impermeabilização ela tem um período de durabilidade, mas seria entregue e impermeabilizado. E a gente teria, né, estou mandando aqui para o vereador, esse desenho que está aqui, embora aqui tenha um destaque maior, que ele é amarelo e vermelho, nós mudamos a cor por os motivos que eu te falei. Mas esse desenho, você consegue perceber. Eu estava procurando aqui a foto que eu tinha, mas acabei não achando a foto aqui no meu WhatsApp. Quando isso for lavado, vocês vão perceber o desenho do local. Tá? Agora, existe... essa era a proposta. A empresa, o encerramento do contrato era entregar aquilo lavado e impermeabilizado. Tá? Eu não sei se foi suspensa alguma atividade, eu não sei se foi cancelado, porque, na verdade, os pagamentos só acontecem mediante medição. Então, se não foi feita a lavagem, calculo eu que isso não foi pago a lavagem. Tá? Então, como o contrato, não sou eu que tomava conta do contrato, a minha obrigação era só
cuidar do projeto, então eu não sei o que foi pago, o que foi descartado, isso eu não sei te informar. Tá? Mas a proposta era essa. Uma das exigências que a gente fez é que a empresa contratada para executar a obra, ela é quem compraria e executava tudo. Por quê? Porque o que nós tínhamos de exemplo, a hora que eu boto uma luminária, queima a lâmpada. Aí o cara que instalou fala que queimou porque a luminária é ruim. O fabricante da luminária falava que queimou a lâmpada porque a construtora fez errado. Então a gente não quis mais isso. O que a gente quis? Contrata uma construtora, ela que compra tudo e nós vamos reclamar só no local, só com a construtora. Piso quebrou, é a construtora. Luminária quebrou, é a construtora. Quebrou o banco, é a construtora. Tudo era a construtora. Foi uma exigência que a gente fez, porque a hora que a gente foi pesquisar vários locais, isso era um jogo de empurra para cima e para baixo. Tá? Então, hoje há problema, temos que chamar a construtora Tecla para ver o que está acontecendo, o que fazia parte do contrato, o que não fazia parte. Aí eu não tenho detalhes desse contrato. A limpeza, ela tem que ser periódica, como a casa de qualquer um. Nós temos que manter aquilo limpo. A prefeitura, ela não vai ter condições de arcar sozinha com todo esse gasto de manutenção do centro. Porque por mais que o centro possa ser interessante para a cidade, porque ele pulsa, tá, nós temos ainda muitos outros pontos da cidade a serem trabalhados. Então nós temos que compartilhar os interessados que aquilo fique bom nessa manutenção. Por isso a ideia do tal era condomínio, né? O Marcos até usava muito esse termo condomínio, porque o shopping tem isso. Né? Por que os shoppings estão sempre limpos? Porque os lojistas pagam para aquilo estar limpo. Por que o shopping sorteia BMW? Porque os lojistas, coitados, pagam a BMW. Então, nós temos que discutir com todos os envolvidos. E aí a ideia de ampliarmos, né, a área de atuação, não só de os comerciantes que estão no trecho mexido do calçadão, era com essa intenção. Nós teríamos uma grande associação, né, que estaria cuidando disso. A prefeitura teria a parte dela, as entidades teriam uma parcela de contribuição, mas os lojistas também teriam, né, e associados uma outra parcela de contribuição. Então, desta forma, nós teríamos que dar regras. Então, e aí sim, é o que você falou, né? Quando se lava, quando se limpa, quando se pinta, quando se impermeabiliza. Vai fazer o Natal Luz, né, que a CEI sempre faz. Pronto, tá resolvido por esse grupo, como né, que deve ser, como é que são os enfeites, quem tira os enfeites depois, que data que põe. Tá? A ideia era que esse gerenciamento dessa obra entregue seja feito por esse grupo que a gente pretende criar. Tá? Então a prefeitura tem a parcela dela, mas todos os envolvidos também teriam uma parcela de contribuição nisso. Ô Glaucio, Tá? eu queria fazer uma pergunta diretamente para o professor, que é o seguinte: não existe um começo, meio e fim em qualquer obra? Se ela não acabou, quem é responsável por fiscalizar o fim da obra? Isso que está me deixando assim, inquieto aqui. É fácil falar que você... Tudo bem, não é fácil, não estou sendo delicado não. Mas se você é projetista, não tem alguém da equipe sua ou de alguém da prefeitura que fiscaliza o final da obra? Porque está estranho, está muito no ar aqui, se foi entregue ou se não foi, se foi feita manutenção ou se não foi, por que não foi. Essas coisas tinham que ser muito claras. A prefeitura tinha que chamar alguém responsável do setor da fiscalização do termo da obra e falar, não foi. E quem é? Tem que saber quem é responsável por isso. Por isso que eu sugeri que houvesse a Rogéria, porque quem recebe as obras é a Secretaria de Obras. É eles que recebem as obras. Tá? Então, se alguém recebeu, foi lá. A Rogéria já veio, ficou muito insegura na primeira reunião, desculpa falar, mas acontece o seguinte, Lanchotti, tem um outro porém. Com relação a esse regulamento, no shopping é um terreno privado. O cara entra lá com uma regra definida, eles cobram dele a limpeza, o que precisar fazer. Aqui não. Aqui é uma área pública. Então, quando você faz um regulamento, e uma vez acho que nós discutimos isso, o próprio comerciante pode se negar a pagar. Então, isso tem que ser uma coisa muito bem empenhada com todo mundo. Por isso, Marcos, que a gente quer a discussão. A proposta... Mas essa discussão precisa começar e terminar. Por isso, Marcos, ó, veja bem, o que o Paulo coloca está correto. Tá? A primeira coisa, tá, eu vou pagar para limpar. Tá pronto? A pergunta você vai me fazer. Se eu mandar a conta para você que vai pagar, você vai me perguntar, mas está pronto? Posso pagar para limpar? Então, essa pergunta e aí eu não tenho essa resposta. Então, teríamos que fazer essa pergunta à Secretaria de Obras, porque são eles quem recebe, Secretaria de Obras, é ele que recebe as obras. Os terminais tinham uma comissão. Os terminais do transporte urbano, foi criada uma comissão para acompanhar as obras do contrato.
Foi criada alguma comissão na Secretaria de Obras ou de Planejamento para acompanhar o contrato do calçadão, não? Não, o contrato não. O contrato ficou na Secretaria de Então, Obras. na verdade, Nós o secretário de Obras é que tem que Nós tínhamos um responder. grupo que a gente se reunia por um período, depois também houve esvaziamento na época 200 reuniões fizemos. na época do Jamil, a gente tinha reunião quase toda semana para discutir o andamento, mas assim, acompanhar contrato, a questão financeira a gente nunca acompanhou. Tá? E eu acompanhava o projeto para decidir algumas coisas do projeto. Tá? Na verdade, nós temos que perguntar para o secretário a palavra mais simples. Na verdade, eu sei que está se fazendo um levantamento de todas as obras, né, que foram entregues ou parcialmente entregues na gestão passada, está sendo analisado para ver realmente, né, o que aconteceu do ano passado. Eu sei que o calçadão também vai ser feito isso, vai ser feito analisado, ver os termos, quais são os documentos, porque isso é uma questão documental. Para ter sido entregue a obra, tá, é documental. O que pode acontecer, pode ter acontecido, não sei, se eu contrato um serviço, você contratou comigo, que eu sou arquiteto, você me contratou um serviço, mas tá, você de repente desistiu, olha, eu não quero mais a pintura da casa. Então nós fizemos um outro acordo e interrompemos a minha atividade. Tá? Então você não me paga a pintura, porque eu não vou pintar a sua casa. Então, isso pode ter acontecido. No final de mandato, podem ter parado até onde estava, deram como parcialmente entregue, tá? E aí o governo agora vai ter que ver como continuar a situação. É isso que a gente vai ter que ver, e essa informação nós temos que levantar. Mas aí, o que a gente entende do governo a obra não está pronta, porque não dá para dizer que aquilo está pronto para a gente. Se aquilo foi entregue como pronto, nós temos que ter um trabalho para melhorar aquela situação, porque não dá para ficar daquele jeito. A questão de verba, aí é uma outra questão, aonde conseguir verba para fazer a limpeza, para poder impermeabilizar e fazer o restante. Tá? O que eu estou fazendo nesse momento é a regulamentação, porque nós temos que dar essa regulamentação do uso daquele espaço para que a gente consiga ter aquilo merecidamente, porque foi difícil, né? O papel da MEC, como o Marcos falou, é importante porque foi a MEC quem ficou com a banquinha sentada na esquina pegando as assinaturas Nós conseguimos o projeto com a prefeita, fomos enganados pela prefeita porque nos tapeou aí quase 5 anos e ficamos com essa bomba na mão. Outra coisa que incomoda, brigaram com o Padre Chico, fizeram uma baianada, não sei o que fizeram lá, desculpa, eu estou sendo grosseiro, mas fizeram uma altura, fizeram uma altura lá fora de padrão, e aí, Gláucia, está parado, os mendigos vão dormir à noite lá, vocês me perdoam, mas é uma coisa realmente... Isso aí vai ficar mais 2, 3, 4 anos daquele jeito. Aí nós vamos ter que desmanchar para começar outra coisa. Vocês percebem? Isso aí está tão evidente, é uma coisa tão chata para Ribeirão e para quem dirige Ribeirão Preto e para os nossos órgãos de representação, porque a população não merece isso. Você vê, aquilo está apodrecendo lá. Já vão começar a predação. Quer dizer, você não tem a guarda municipal suficiente para poder olhar todo esse patrimônio público. Você não tem uma vontade política. Você não tem você entendeu? Eu acho assim, a CI precisa ter firmeza, agora o Dorival está firme, o Paulo também está muito firme. Eu acho que a gente precisa pegar, você está sendo muito firme, eu acho que tem que pegar o pessoal da Câmara aqui, convencer os vereadores, a gente fazer uma brigada pelo centro e a gente fazer um projeto pelo centro. O capitão faz um trabalho bonito de segurança no centro. Não, é verdade. Isso aí nós estamos muito tranquilos. Mas é isso só que nós estamos tranquilos lá no centro, com relação à PM. O resto está tudo furado. Virou pista de skate à noite. Quer dizer, você não tem... Agora que parece que sem o Compac vai funcionar a Biblioteca Altinarantes. A Biblioteca Altinarantes vai funcionar sem o Compac, porque era um atravanco, por causa de 2 cômodos no finalzinho lá do quintal. Eles aprovaram um projeto de 12 milhões para restaurar a biblioteca e as coisas estavam atravancadas lá no Compac. Estou errado ou estou falando mentira? Então, tá bom, que bom. Então, veja vocês, olha aí. Dia 23 agora tem eleição do Compac. Olha só
Ó, me parece que o Dorival foi a Curitiba para ver aquele negócio do açougue Oranges aí. Falar com o pessoal lá, o Casilo, que é o milionário lá da família, para ver se dá alguma destinação para esse prédio aí. Não pode ficar aquilo ali criando rato até quando? Até quando? A gente fica... A casa do Luiz de Matos apodrecendo, Hotel Brasil apodrecendo. Quer dizer, nós não podemos continuar desse jeito, Gláucia. É uma coisa... Agora parece que o Nogueira vai fazer um museu lá da prefeitura, né? Do Palácio Rio Branco. Que ótimo, que ótimo. Maravilha, tem que bater palma. Então nós queremos que as coisas caminhem, mas caminhem como um projeto. Tinha que fazer um projeto, não é só resolver a regulamentação do calçadão. O centro requer um projeto, Gláucia, no quadrilátero central. O que tem para a Praça 7, o que tem para Camões, o que tem aqui para a Zona do Mercado, o que tem para o calçadão e o Quarteirão Paulista. Esse é o projeto, Marcos, que eu falei no início, né, que é o chamado Centro Novo, Novo Centro, que a gente pegou no final da gestão Gasparini, mas ele acabou não avançando. A gente chegou a apresentar na ACI, né, essa proposta, identificando essas situações, que pegava todo o quadrilátero central. Né, e tudo morreu. E tudo morreu. Não morreu. Não virou nada. Não ressuscitou. Ele não caminhou só o projeto do calçadão, mas isso está em stand-by para a gente continuar. E acho que essa é a discussão que o Nogueira está nos pedindo para que a gente dê continuidade a essa proposta do centro. Que bom, que bom. Eu gostaria de, porque nós temos que encerrar por causa, vai ter outra reunião aqui, abrir a palavra para a Mônica e para o Coronel Muniz, se eles quiserem fazer uso da palavra, fazer algumas colocações. Passar para o Coronel, que nós trabalhamos juntos ali naquela área central, não é? Eu acho que não vai aparecer. Mas assim, na liberdade. Não, olha, o calçadão, a reivindicação que nós tínhamos é a respeito do regulamento, disciplina lá para skate, esses negócios que atropelam muita gente, compromete a conservação do espaço, né? Então, disciplinar mais o uso do espaço público, sabe? Nós temos vários problemas também com ambulantes, né? À noite com craques, apesar da atuação da Polícia Militar e da Olhos de Águia, um aumento do número de câmeras no centro, isso daí é muito importante também, e esperamos que isso daí melhore um pouco. O prefeito prometeu já também uma parceria com a Polícia Militar nessa operação delegada. Eu acredito que deve aumentar bastante o número de policiais no centro, inclusive com auxílio da fiscalização. Esse ano ele disse que não tem caixa para firmar esse convênio com a Polícia Militar, mas é promessa para o próximo ano, né? Eu acho que vai ajudar bastante lá o calçadão. A minha sugestão pessoal é quanto à estética de alguma coisa de lá, sabe? Aquela banca ali em frente, várias pessoas, porque hoje eu pertenço ao governo, as pessoas me cobram, mas eu não tenho condições de mudar aquela banca dali. Inclusive vieram falar para mim que até a energia de lá, elétrica, é roubada do poder público. Aquela em frente ao Pinguim. Chapéu chinês. Ali ele instalou um negócio irregular e ele pega energia da prefeitura para iluminar a banca dele. Aquela redonda. Aquela banca que ela estava na Alves Cabral, na época. E eu fui conversar, procede essa denúncia. Já faleceu. Então, eu até queria conversar com alguém a respeito de tomar alguma providência. Isso daí é crime, né? Então é uma coisa... Ele está bravo, disse que não tem dinheiro, que vai brigar. Então é o seguinte, quanto mais... Agora, tirar até uma fotografia ali num recuo maior é impossível, sabe? Compromete totalmente a visão de uma arquitetura que é referência no Brasil, no jardim, tudo, sabe? Então nós temos que tomar uma providência, temos que preservar. Ali é a área pública. O poder público tem que se impor. Eu não sei, quando eu sou servidor público há muitos anos. Aonde eu vou, eu procuro me impor.
vai sair mesmo. Sabe? Tem que ter lei nessa cidade. Cada um está fazendo o que quer aqui dentro. E sempre na mesma coisa. Roubaram tanto na prefeitura, então eu também posso fazer. Tem que ter a mentalidade que mudou. Que agora o que vai imperar é a lei. E nessa cidade não existe ninguém acima da lei. Vamos fazer valer a lei municipal. E se onde não houver uma lei, vamos criar uma lei para disciplinar mais essa cidade. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado. Muito bom, gostei da sua parte. Eu faço das palavras do Coronel Muniz as minhas, não é? Nós começamos um ano aí difícil, com muitos roubos, muitos furtos, mas assim, com um trabalho muito intenso, não é? Nós melhoramos a condição de segurança nas escolas, retornamos o nosso patrulhamento na área central também, juntamente com a fiscalização geral, não é? E estamos atravessando uma crise, mas eu acho que a tendência agora é melhorar, não é? É trazer mais segurança, melhorar ali, né, o índice dessas pessoas. Exatamente. A nossa proposta no momento é não criar mais nenhum papel. Cadastrado na fiscalização, nós somos 98. Em 2010, o capitão Catira, então, o major Catira fez um trabalho de monografia, existiam 30 favelas em Ribeirão Preto em 2010. Hoje nós temos 98. Exatamente. Então nós estamos fazendo aí um trabalho intenso em cima disso aí, não é? Exato. E outra coisa, já bateram nos seus fiscais, viu? Só que o camelô está batendo em fiscal. Isso é outro dado que precisam saber aqui. E o camelô me ameaçou outro dia, falou, olha, e vocês também vão acabar apanhando. Falou, o camelô. E falou assim, agora, olha só, falou besteira. Que eu falei, olha, você que experimente, você vai ver quanto vai doer uma borracha. Falou, o PCC dentro da cadeia está orientando camelôs de fora para vir ocupar o centro de Ribeirão Preto com violência. Ouvi isso de um camelô. Ouvi isso de um camelô. Então, eu fico até estarrecido, tinha até que falar com ele já. Aos poucos, o espaço vai ser ocupado conforme deveria ser ocupado. Isso nada inibe a nossa atuação. Isso até fortalece a nossa posição no centro. É porque o seu fiscal fica até inibido, né? O jeito vai apanhar lá. Pois é, pois é, pois é, pois é. No outro dia fomos lá com a polícia militar e depois não. Se faz isso num dia, eles, pelo menos, porque eu tive muito apoio do capitão e da superintendente Mônica, então isso não inibe a gente, sabe? Isso até fortalece a nossa posição em relação à fiscalização do centro. Agora, tem que melhorar em todos os aspectos, né? Ninguém pode ter privilégio. Todo mundo tem que ser abaixo da legislação municipal, da legislação estadual, da legislação federal, né? Nós temos que ser cumpridores da lei. É isso que a gente... Legalista. Eu defendo essa posição, sabe? Se tivesse isso daí... Né? Eu só queria passar, hoje nós estamos com essa dificuldade da regulamentação e a importância dessa comissão, como, por exemplo, até o trânsito de bicicletas, que é vedado, porém não está isso regulamentado em nenhum local, não existe uma placa sobre essa questão. Foi falado também do problema do skate, que é um assunto recorrente em nossas reuniões de CONSEG, em virtude dos moradores, tanto do prejuízo que está... dos danos que ocorrem nos bancos, quanto a perturbação do sossego decorrente daquela prática naquele local. Como o próprio trânsito de bicicleta, que é utilizado tanto para o cometimento de crimes, como a questão do possível atropelamento de pessoas, principalmente mais idosas. Mas nós não temos nem placa e nem a respectiva regulamentação a respeito. Por favor, Glaucio, eu gostaria de fazer só se identifica, por favor. Meu nome é André Rezende. Eu gostaria só de fazer 3 colocações e refletir sobre 3 ângulos essa questão.
O primeiro ângulo, pelo que eu ouvi aqui, eu acho de extrema gravidade ser entregue o calçadão como está, e aqui o próprio Lanchotti classificou que não dá para considerar como finalizado e entregue o calçadão, do jeito que ele está. Eu acho que deveria haver uma investigação, uma apuração de quem aceitou, quem foi conivente, quem prevaricou nessa questão. A pessoa ou as pessoas, o órgão ou os órgãos que aceitaram isso, que aceitaram dessa forma, da forma como aconteceu, têm que ser responsabilizados, eles têm que se explicar por que aceitaram e deixaram do jeito que está. Não interessa a explicação, mas tem que se explicar. Ainda está muito quieto, ainda está muito obscura essa questão. Está muito mal esclarecido, muito mal explicado isso. E ninguém abre a caixinha preta para poder chegar e falar é por isso, é por isso, é por isso. Entendeu? Por tudo que aconteceu no ano passado, no final do ano, Operação Sevandija, não interessa. A população tem o direito de saber o porquê. Eu acho que isso é uma atitude que deveria ter, não sei se dos vereadores, que são os fiscalizadores, que têm a prerrogativa de fiscalizar, mas tinha que ter uma explicação plausível e convincente para isso. Se não tiver, tem que se responsabilizar. Queria provocar vocês, vereadores, a tomarem uma atitude nesse sentido que fique registrado aqui. É grave isso. Segundo ponto. Quando nós vemos o cenário de roubalheira que aconteceu aqui na cidade, e olhamos para a carga tributária que existe no país, e olhamos para os pequenos comerciantes, que são microempresários, que trabalham, está aqui o Marcos que sabe disso, o Paulo que sabe disso, não sei quem mais aqui é comerciante, trabalham com margens apertadas, têm gastos exorbitantes para poder manter os seus pequenos negócios, sobreviver, pagar salário de funcionário, já tiveram a pancada da Lei Cidade Limpa, que tiveram que investir, às vezes, um dinheiro que não tinham para adequar a fachada, tantos fizeram, e a coisa também não virou, enfim. E quando se vem, de repente, a prefeitura, que teve tantos milhões desviados, roubados e surrupiados, rapinados dos cofres da prefeitura, falar que tem que ter a participação desse pequeno comerciante, em sua maioria, para poder manter aquele espaço público que, por lei, tem que ser mantido pela prefeitura com dinheiro dos impostos, dinheiro da população, inclusive desses mesmos comerciantes e dos funcionários que lá trabalham, porque todos pagam seus impostos, soa para esses comerciantes, para a maioria, um tapa na cara. Poxa vida, já temos que pagar um monte de impostos, um monte de obrigações. É tudo difícil, tudo complicado, tudo uma luta para sobreviver, para continuar a atividade empresarial. E ainda nós temos que absorver mais essa obrigação do poder público, que está roubando, não estou falando da atual gestão, tá? Ficar claro aqui, que roubou e que a coisa foi embora, né? De uma forma milionária, mas muito milionária, e o pequeno comerciante é que tem que absorver isso, ele é que tem que colocar mais, de novo, a mão no bolso e sacrificar mais ainda o seu próprio negócio e a sua sobrevivência dos seus funcionários. E aí a gente chega na geração de empregos também, para poder bancar isso. Eu acho que muitos são resistentes a essa ideia por causa disso. E aí caberia uma conversa rápida, mas tem que ser rápido, com atitude, concordo com o Marcos. Tem que ser rápido, uma conversa para convencer e tentar convencer essas pessoas a ajudarem. Não simplesmente chegar, tem que ser assim, e impor que você tem que colocar a mão no bolso, tem que colaborar e acabou. Não é assim. A coisa não funciona dessa forma. Não pode ser dessa forma, goela abaixo. Que negócio é esse? Se o próprio poder público não cumpre com a sua parte, por que goela abaixo ele tem que forçar e impor isso para o comerciante, para o pequeno comerciante? Que negócio é esse? Que democracia é essa? Que justiça tem nessa atitude? Isso é o segundo assunto. E o terceiro, para finalizar. O calçadão está aí, foi entregue, ficou feio. Tantos anos e ficou feio. Não é culpa do Lanchotti, o projeto é bonito, no papel é bonito, mas ficou feio, horrível e mal acabado. Agora, vai derrubar, quebrar tudo e fazer de novo? Não vai. Não vai. Nós vamos ter que conviver com o calçadão que temos aí. Nós temos vários limões, e desses limões podemos fazer uma limonada.
E a hora de fazer a tal da limonada. O que é que pode ser feito hoje para melhorar o máximo que for possível o calçadão para o comércio, para os funcionários do comércio, para as pessoas de Ribeirão e da região, para as pessoas que têm problema de locomoção, por exemplo, e essa é a área direta do Lanchote, né? E para a cidade como um todo. Eu ouvi de um urbanista uma vez que as cidades são percebidas pela sua qualidade de vida e pela sua beleza e pelo que entregam para a população que custa para pagar os seus impostos, conforme a cara do seu centro. A cara do centro da cidade é que dá, é o cartão de visitas, é a identidade que a cidade passa para as pessoas. O centro de Ribeirão está muito aquém. A gente tem uma atitude ou outra, um prédio diferente que surge. Pouco tempo atrás, um esqueleto lá abandonado virou um hotel, o JR Hotel, ok. Um pedacinho da revitalização aconteceu ali. O casarão Jorge Lobato, um engenheiro comprou, deu para os filhos que são engenheiros recém-formados, para eles cuidarem por iniciativa própria. Virou um negócio muito bacana, mostrando que é viável fazer a reforma desses prédios que estão abandonados para transformar em elementos urbanos, gentilezas urbanas, né, para a população e transformar aquilo em algo útil, revitalizado, agradável. Espaços urbanos ocupados, eles são mais seguros, as pessoas estão mais de olho, compartilham a responsabilidade, né? Enfim, então eu acho que a cabeça, a união tem que haver, mas tem que haver agilidade, atitude prática. A coisa tem que acontecer, tem que ter um pouco de empreendedorismo nisso, um pouco de peito, de coragem de ir lá e fazer e pronto. Aí eu concordo com o coronel, tem coisas que não tem que ficar muito no mimimi, tem que ir lá e fazer. Você pode fazer, vai lá e faz, dentro da lei, né, coronel? Vai lá e faz o negócio acontecer. É fazer as coisas acontecerem para dar resposta para a população. Porque a população não tem as respostas e ela se volta contra mesmo. Então, o que é que se pode fazer hoje para melhorar o calçadão? Até onde podemos ir com os recursos que temos hoje? Tá, vamos. Depois, quando tiver mais recursos, o que podemos fazer para avançar mais com os recursos que teremos naquele determinado momento? Vamos fazer dentro da lei, dentro do projeto, dentro das regras do CONDEFA, do COMPAC, sei lá quem, né? Mas alguma coisa precisa ser feita. Se não, deteriora, acaba, passa uma imagem de inércia, de incapacidade do poder público em todas as suas esferas. A população não tem as respostas que tem, fica sempre aquela sensação de descrença, de falta de credibilidade e de que a gente soa tanto para pagar os nossos impostos e nada retorna para a gente. Pelo contrário, uma boa parte vai para os ralos e para os gargalos da roubalheira do poder público. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Deixa eu tentar responder algumas coisas que o André coloca. A questão da análise dos custos, se houve desvio ou não, é uma situação que aí eu não tenho muito a falar, né? Não estive com esse projeto, não sei o que foi pago, o que foi contratado, o que foi descartado, então não tenho muito o que falar. Na questão do ficou feio, aí eu só tenho que discordar um pouco do André, tá? Eu acho que a gente caminhou sim muito para a tentativa de melhorar aquela região central. Claro que nós tínhamos uma situação tão caótica naquele momento que qualquer vassoura que varresse o calçadão já melhorava de tão feio que ele estava, porque o projeto inicial era de 91, ele tinha um tipo de piso, houve uma tentativa em 2003 de uma reforma, fez metade do outro piso de concreto estampado e aquilo não continuou, o mobiliário desapareceu, nossas lixeiras ainda eram latões cortados e eu tenho percebido que alguns latões cortados têm voltado ainda ali para o calçadão. E quando a gente fala de trazer os comerciantes para atuarmos em parceria, não é, na verdade, nenhuma tentativa do poder público de passar aos comerciantes. A gente sabe muito bem como eles sofreram durante a obra, né? Foram 4, quase 5 anos, entendeu? De tapume, barro, 4 natais que esses comerciantes sofreram. Eu sei o quanto que eu escutava Eu só não apanhava no calçadão porque o Marcos sabe muito bem que o pessoal sabia que eu não era culpado daquilo, mas eu comungava da situação porque realmente ficou muito delicado. Foram 4 natais penosos. O calçadão não está acabado, está claro que ele não está acabado. Tá? A situação dele, que ele tem dado um aspecto de abandono, é por conta
entendeu? Da falta de manutenção de limpeza, e a limpeza não é a varrição até acontece, mas se eu não lavar aquilo lá, se eu não mostrar o desenho que foi proposto para aquele local, eu não consigo ver uma situação nova. A gente sofreu aí no final do ano passado uma manifestação cultural em cima dos bancos em frente ao Diderix, que se danificou totalmente os bancos, fizeram uma manifestação sem nenhuma autorização daquilo lá. Isso ficou, na verdade, muito ruim, né, o tipo de agressão. Mas nós estamos já trabalhando, quer dizer, não é uma questão de inércia nossa. O que nós temos, na verdade, ali é uma retomada, porque a mudança de governo, estamos retomando a discussão do calçadão, e alguns equipamentos têm aparecido, como a reforma da Padre Euclides, isso é uma tentativa, a própria reforma da Praça das Bandeiras com o terminal era uma tentativa, houve realmente esses erros que o Marcos levantou muito bem, a situação que ficou agora delicado, o que foi colocado lá. Mas a nossa intenção é tentar trazer pessoas para utilizar o centro. Na hora que a gente chama, né, os comerciantes e as entidades para serem parceiras, é para que eles nos ajudem a tomar as decisões. Não é o poder público que vai conseguir arcar, até porque nós não temos só o calçadão para limpar, né, e para lavar ou para cuidar, nós temos outras regiões da cidade. Então, na hora que a gente chama essa comunidade, e é uma chamativa, não será goela abaixo, entendeu? Porque a gente quer montar a comissão, realmente para decidir. A proposta, ela tem uma associação, e por ser associação, associa-se quem quer. Tá? É uma situação assim que ela vai ser democrática na sua participação e também nas decisões. Tá? Mas o que é importante é que a decisão não será tomada só pelo poder público. Essa tentativa que nós estamos fazendo de associação, as decisões, o que será feito, como será feito. Ó, eu tenho uma verba de 200 mil reais. Tá? O que eu faço? Eu pinto, eu lavo, eu troco lâmpada. É a comissão que vai decidir. Não é mais o executivo que vai tomar a decisão do que fazer no calçadão. Isso. É essa a tentativa que a gente está tentando. Por quê? Porque quem usa aquele espaço é toda a cidade. Mas quem vive daquele espaço, entendeu? São os comerciantes. Então, óbvio, se o local está bem-vindo, tá, vai trazer mais gente, e a gente tem percebido que o número de pessoas que usam o calçadão tem aumentado. A gente vê muita gente circulando, mas nós não queremos que volte o camelô, não queremos que volte, né, o uso inadequado. A questão do skate bem levantado é uma situação delicada, isso nós temos que discutir em audiência pública, porque é muito complicado, entendeu? Eu chegar com uma posição, olha, não pode andar de skate um esporte que vai entrar para a Olimpíada que vem. Então, o grande problema do skate é que o skate está utilizando os bancos, entendeu, como área de uso, aí eu estou danificando o mobiliário urbano. Eu tenho um problema do skate, do barulho, entendeu, que ele está sendo, o pessoal está andando de skate embaixo de um prédio que é residencial, passando do horário que deveria passar. Agora, não dá para dizer apenas uma atitude, ó, policial, vai lá e prende o skate. Não posso. Primeiro, eu vou ter um menor de idade andando no skate. Segundo, a área é pública. A área é pública. E o skate, ele é um elemento de mobilidade e esporte. Então, a decisão não é simples assim, falar, para. Então, é uma discussão que a gente quer chamar todo mundo envolvido, inclusive os skatistas. Tá? Por que não? Se estamos falando de uma cidade democrática, vamos chamar todo mundo para a mesa, vamos colocar regras. Entendeu? Por quê? Os skates apareceram naquela região do centro porque ela ficou bonita. Porque quando aquilo era feio, mal cuidado e toda apedrejada, ninguém andava naquele local. A hora que ela ficou boa, aí todo mundo quer utilizar. Então, acho que dá para a gente compartilhar, a gente viu isso em vários locais, mundo afora, mas é uma decisão que a gente vai ter que tomar realmente com todo mundo. Eu acho que eu preciso correr e avançar com isso, porque acho que muitas perguntas que foram feitas, as respostas viriam com essa regulamentação do uso e ocupação. Tá? Bom, nós temos mesmo que encerrar, porque nós já entramos no horário daqui da outra. O pessoal está esperando para dar início. Na próxima reunião, nós vamos estar chamando o coronel, na verdade, o secretário de obras, né, Pegorário, Pedro Luiz Pegorário, o diretor de fiscalização de obras públicas também, né, o Cantídio Manganini, justamente para responder essas questões que a gente deixou dentro do nosso cronograma, a gente deixou eles para o final. Porque a gente saberia que ia acontecer isso, né? É o que eu estou vivendo no terminal urbano, né? Eles disseram que entregaram, eu não recebi como prefeita, né? Eles falam que entregaram, né? Eu não recebi e falei que não recebia. Então, Vocês deviam fazer assim,
Então, Eu vou fazer não. disso a bandeira da minha causa, da minha vida, para descobrir quem é e vou enterrar quem fez isso. Então, nós vamos, na próxima reunião, nós vamos convidá-los novamente, né, com a presença, e também a construtora, porque é a construtora falando, né, e já vão pedir para a construtora também trazer o recibo da entrega, né, porque toda obra entregue tem um recibo. Então, obrigado pela participação, pela colaboração de todos, e eu encerro essa sessão. Obrigada.